a TV dos sergipanos. 11h56. Atenção, eu vou começar esta edição falando do drama da família do senhor Alonso dos Santos, de 86 anos. Olha só, ele é aqui de Aracaju e o caso dele foi mostrado no Balanço Geral de terça-feira. Ele passou 11 horas numa ambulância do SAMU esperando uma vaga numa unidade hospitalar para o primeiro atendimento. Depois de muita conversa e cerca dessas 11 horas depois, dentro da ambulância do SAMU, conseguiram finalmente encaminhar para o Hospital Universitário de Lagarto, que fica na região centro-sul aqui do estado. Pois bem, a gente acompanhou tudo isso e sempre conversando com a família. Ontem, infelizmente, a família recebeu a notícia de que seu Alonso veio a falecer, veio a morrer. Aí começa uma outra polêmica. A família recebeu duas declarações, você está vendo aí, ó, duas declarações de óbito do hospital. A primeira foi com laudo indicando morte de causa desconhecida, porque ele tinha hipertensão arterial sistêmica, aquela coisa toda. Depois a família retornou para corrigir um erro na grafia do nome do seu Alonso. E quando recebeu o outro laudo, gente, apareceu uma outra indicação, que aguardava exames laboratoriais para coronavírus, ou seja, suspeito de coronavírus. Conversamos com a família. O Wellington dos Santos, filho do paciente, enviou para a gente um vídeo explicando todo esse caso. E meu pai ficou horas e horas nessa ambulância. 1h30 da manhã, já da terça-feira, né? Nós viemos para Lagarto, para o hospital universitário. Um doutor olhou para meu pai sem fazer exames, sem consultar o exame que foi feito no USE, no hospital de urgência, disse que meu pai estava de Covid. Quando foi na terça-feira à tarde, às 18 horas, um médico ligou para mim, dizendo que o quadro dele é estável, que ele estava respirando com a ajuda de aparelhos. Aí eu fiz uma pergunta a ele: doutor, meu pai está com alguma suspeita de coronavírus? Não, seu pai não tem nada de coronavírus. Por surpresa nossa, ontem à tarde, um médico me ligou, já outro médico, e falou que meu pai tinha falecido. O motivo, ele disse, insuficiência respiratória. Aí me dirigi até aqui ao hospital. Quando cheguei aqui, ele fez um laudo dizendo que meu pai tinha tido morte natural. Resultado que criou toda essa polêmica e nós não levamos o corpo. E eu estou chegando agora aqui ao hospital para liberar o corpo, para sair daqui direto para o cemitério. Eu estou com dois atestados de óbito aqui, dois atestados de óbito. Um que ele morreu com morte natural e outro que ele não disse que é de Covid, agora aguardando exames laboratoriais para o Covid-19. Aí eu vou ver o que é que depois eu posso fazer. Que situação. E olha, esse não é o primeiro caso que a gente recebe. Como esse, a família pegou e tirou foto dos dois atestados de óbito, ou declaração de óbito do hospital, do médico, e gravou o vídeo, a gente colocou para discutir com a sociedade, né, para saber o que está acontecendo. Nós procuramos contato da assessoria do Hospital Universitário, que ficou de enviar um vídeo da superintendente lá do HU de Lagarto explicando o que houve. Até agora a gente ainda não recebeu esse vídeo, assim que a gente receber, a gente volta com esse assunto para que a sociedade acompanhe, tá certo? A gente também tem procurado informações junto com a Secretaria de Estado da Saúde, a assessoria falou que procurar o Hospital Universitário, a gente procura todos os lados. Obrigado ao pessoal da Secretaria que está sempre acompanhando o Balanço Geral, o André Carvalho. 12h01.
E assunto é importante, que você sempre discuta e que você fique sabendo. Será que é possível um retorno gradual do comércio, uma flexibilização? Integrantes do grupo de empresários do movimento ED Sergipe dizem que há condições para a reabertura do comércio aqui no estado. Outros estados já estão fazendo isso, como você viu na reportagem. São Paulo, o governador de lá já anunciou que vai, a partir do dia 1º de junho, flexibilizar. O que os empresários aqui se queixam é da falta de um plano eficiente do governo do estado. Pela internet, eu vou conversar agora, entrevistar o consultor e gestor financeiro e diretor do conselho do grupo ED Sergipe, o Manuel Costa. Aqui na Janela da Informação. Boa tarde, Manuel Costa. O senhor acredita que há possibilidade de um retorno nesse momento, flexibilizar o comércio aqui em Sergipe? Boa tarde, Ricardo Marques. Boa tarde, ouvintes da TV Atalaia. Veja só, Ricardo, o que a gente vem cobrando? É um plano eficiente. O que o governo em si... Eu vou falar um pouco sobre qual é a condição real do nosso estado, tanto da economia como de pandemia, para que se saiba se pode ou não abrir. O governo decretou quarentena, e quarentena ela é feita para preparar a estrutura de saúde do estado para receber, possivelmente, a necessidade por conta da pandemia. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Já passamos de 60 dias, o governo recebeu muito dinheiro, cifras bem valiosas, para providenciar essa estrutura e, infelizmente, não fez. O que nós temos aí dentro de gráficos é que ele fez um achatamento dessa curva. E quando você achata a curva, você distancia a condição da economia ser reativada. O que ele fez nesses 60 dias? Construiu 85 leitos de UTI para receber 2.200.000 habitantes. Ele não preparou a saúde para receber essa pandemia, para tratar essa pandemia. Por conta disso, nós estamos com a economia travada, esperando que a saúde mostre uma certa estabilidade para que a nossa população, os nossos empresários, os nossos funcionários vão ao seu serviço, às suas empresas, trabalhar, mas trabalhar com segurança, Ricardo. Pois não, pode terminar, pode concluir. Então, essa situação de quarentena, ela já se estendeu por um período em que a economia não suporta. Já temos mais de 20% das empresas considerando impossível voltar ao mercado. E se o governo não tomar a decisão de simplesmente estruturar a saúde para combater, para tratar as pessoas, a economia vai ficar sendo estendida por um tempo, o qual nem ele sabe quanto tempo é que vai ser. Numa entrevista recente, o governador foi perguntado sobre essa situação e ele disse que estava preocupado apenas com CPFs e não com CNPJs, no caso empresas. Como o senhor avalia essa fala do governador? Eu vou lhe dizer, Ricardo, hoje quem mantém todas as estruturas de ações sociais no nosso estado é o CNPJ, são os empresários. Somos nós que bancamos as estruturas de ação social dentro do nosso estado. Grupo de empresários, o ED Sergipe, a ASIS, a Sinconverse, nos unimos chamamos o Ministério Público e estamos em uma ação chamada Salvar Vidas. Estamos colhendo a ajuda dos empresários para doar às entidades e às pessoas que estão passando fome porque não estão podendo trabalhar. O Ministério Público do nosso estado, ele chegou a nos apresentar números que a população de pessoas de rua está se multiplicando, porque quem perdeu o emprego, quem perdeu a sua renda, está indo à noite para aquelas aglomerações para tentar conseguir um copo de sopa com um pão como única refeição do dia. Isso são palavras do Ministério Público do Estado de Sergipe. Empresários estão vendo isso e o governo vem dizer que ele está cuidando de CPFs. Como é que ele está cuidando de CPF? Eu tenho uma triste notícia em relação a isso, Ricardo. A estrutura que o governo colocou... Me desculpe. A estrutura que o governo colocou de saúde para nos atender
vai chegar ao ponto do que a gente já viu em alguns países, inclusive Estado, o médico decidir quem é que vive e quem é que morre porque não tem estrutura do governo. E culpar empresário por isso, ele foi muito infeliz na colocação, Ricardo. Ele foi muito infeliz. Seu Manuel, os empresários já elaboraram cartas para enviar para o governo do Estado. Qual o retorno que os empresários tiveram do governo? Nenhum. Vou lhe explicar. Deputado Laércio entregou um projeto que já funciona em muitos lugares de drive-thru dentro de shopping, onde ninguém tem contato com ninguém, total segurança, sem nenhuma aglomeração. Entregou em mãos. Governador, vamos tratar esse assunto já que não cria nenhum problema para a saúde. Ele pegou o documento e jogou de lado e disse, não estamos olhando isso agora, estamos pensando em outras coisas. Os empresários acabaram, ontem eu estava em uma reunião junto com o grupo de empresários e o presidente da SOMESE. SOMESE é a Sociedade Médica do Estado de Sergipe. O presidente, doutor Adeval, disse, até hoje, o governo não procurou a SOMESE para tomar qualquer decisão ou qualquer orientação sobre como tratar a pandemia. Esse é o homem que está cuidando de CPF. É difícil a gente não falar um pouco sobre isso, porque ele está jogando a culpa no empresário, dizendo que o empresário é que não está preocupado com o CPF, mas isso não é uma realidade. Seu Manuel, os empresários daqui têm acompanhado o que tem sido feito em outros estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, inclusive a própria Bahia, aqui vizinho, alguns municípios já flexibilizaram, o governador deu entrevista falando sobre isso. Como pegar esse exemplo de outros estados, próprio São Paulo agora, que tem um índice de morte muito grande lá, também o governador já falou que vai flexibilizar. O que é que eles têm diferente, já que Sergipe tem um território pequeno, um estado que, né, da tese, né, hipoteticamente, daria para controlar tudo com mais eficiência. O que é que eles estão conseguindo fazer que a gente não? Eu vou lhe dar a pior das notícias dessa pandemia. Chama-se falta de informação clara. Eu tive um empresário de lá de Lagarto, que ele ligou para mim e disse, Costa, eu preciso de orientação junto com o prefeito de como a gente fazer o trabalho de flexibilização. Nós queremos ativar a economia. Estamos unidos, prefeito e empresários, para tratar isso. E eu lhe disse, infelizmente eu não posso lhe ajudar. Ele disse, por quê? Ele disse, porque os próprios dados que estão vindo do governo estão vindo conforme ele quer apresentar, não são nossos dados reais. Qualquer providência que a gente tomar hoje com os dados do governo, estamos arriscando nossas vidas e as vidas da população. Vou lhe explicar o porquê que eu estou falando isso, Ricardo. O próprio boletim da Covid, enviado pela Secretaria de Saúde do Estado, ele tem informações absurdas entre um dia e outro. Nós temos situações de leitos de UTIs em hospitais que diz disponível 10 leitos, ocupação 12. Como pode colocar 12 pessoas em 10 leitos de hospital? Nós temos a situação do Hospital São Lucas, diz que tem 20 leitos em um dia disponível para tratamento de Covid. Disse em um dia que tinha 20 leitos, no dia seguinte disse que tinha 26, no dia seguinte que tinham 36 leitos, no próximo dia jogou para 26. Nossa, nós não temos informações precisas sobre absolutamente nada. Essa falta de informação é que, pelos estudos que eu tenho dos gráficos, dos dados da própria secretaria, só que estudando ele por outro ângulo, a gente encontra, e esse gráfico está aí com você encontra um crescimento ascendente perfeito de um gráfico, chega no pico, quando começa a descer, tudo passa a ser travado. E eu vou lhe explicar a causa disso. Eu posso hoje, dentro de Sergipe, Sergipe, numa população de 2.200.000 habitantes, num estado anunciado de calamidade, com os leitos acima de 80%, leitos de UTI ocupados, o governo fazer apenas 247 testes de Covid
Isso é um absurdo, é um descaso com o problema que a gente tem. Como é que eu vou descobrir o problema da pandemia se eu nem ao menos faço o teste? É impossível. Então, os dados não estão seguros para a gente tomar providências. O governo não está falando o que deve falar. Tanto que o Movimento É de Sergipe enviou carta para o Ministério Público do Estado solicitando que acompanhe de maneira completa todos esses dados de testagens, porque eles não estão sadios para o Estado tomar providência. Dizer que Aracaju tem 5.700 casos não é verdade. Nós temos milhares de casos e ele não divulga. Ou para não criar um pânico, ou para que a população não diga, governo, como é que temos 30 mil casos dentro do Estado e o senhor não preparou os leitos? O próprio professor da universidade, em entrevista aqui, ele disse que tem muitas subnotificações que não são computadas e que, com certeza, o número de casos seriam 3 vezes mais. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fosse bem rápido, só para a gente saber, o senhor em algum momento foi contra a quarentena que todos nós estamos vivendo? E até quando as empresas, os empresários, as pessoas podem aguentar mais a quarentena? Ricardo, em relação a ser contra a quarentena, não. Nós sabemos que temos um problema de saúde no Estado há muito tempo. Os gráficos, as informações estão aí, você sempre acompanhando. O que acontece? Ser a favor da quarentena é preciso para se criar a estrutura, só que nós demos tempo e dinheiro e o governo não criou a estrutura. Hoje nós temos um problema gigante e o governo está se isentando, transferindo responsabilidade, mas é dele, não tem como. Quanto à economia, infelizmente, não tem mais como suportar. Imagine se seu canal de televisão aí estivesse faturando 20%, 30% do seu faturamento. Não estaria pagando suas contas. E se não tivesse faturando absolutamente nada, qual a condição de retornar ao mercado? Então, a economia não suporta mais o governo permanecer apenas prorrogando o decreto. Precisamos, é o que o empresariado gritou a vida inteira, é um plano eficiente de combate à Covid, respeitando a importância da economia. E isso o governo não apresentou até agora, nem houve os planos dos empresários. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado a você. Agora, 12 horas e 18 minutos, a gente viu esse lado aí, o lado dos empresários, dos economistas, com relação a essa pandemia, depois de mais de 60 dias de quarentena que estamos vivendo, para que o governo, não só o governo de Sergipe, mas estamos falando de Sergipe, então principalmente o governo de Sergipe, pudesse se preparar as unidades hospitalares para esse período que estamos vivendo agora. Vamos falar então, deixando a economia de lado, já falamos sobre a situação econômica. Vamos falar então sobre a situação da saúde pública aqui no nosso estado a partir de agora. O que é que você acha disso que está acontecendo? O governo se preparou a tempo, deu tempo suficiente para se preparar? Essa quarentena que nós estamos vivendo a partir de agora, que a gente chama de isolamento social horizontal, onde todos participam, vai durar mais tempo, mais 2 meses, mais 3 meses, mais 30 dias. Existe aquela outro tipo de quarentena chamada de vertical, isolamento vertical, onde somente os grupos de risco é que ficariam em isolamento social ou ficariam em quarentena. Essas questões a gente tem levantado tanto com economistas, com médicos, com pessoas da saúde pública, com autoridades aqui do nosso estado. E é importante que a gente levante essa questão para que você possa também aí em sua casa, aí no seu trabalho, possa discutir. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar um médico para falar sobre esse assunto, falar sobre essa questão da saúde e até que ponto o isolamento que nós estamos vivendo há mais de 2 meses, eu acho que já tem 70 dias, de isolamento horizontal, né? Todos participando efetivamente desse isolamento. Será que ele foi eficiente? Tem sido eficiente, eficaz? Há quanto tempo mais a população vai aguentar? Porque a gente viu na reportagem anterior que mesmo as lojas fechadas, uma grande parcela da população está indo para as ruas, para o comércio. E por que está indo para as ruas, para o comércio? Porque querem se contaminar? Porque são desobedientes? Acredito que não. Eu sei que muitas dessas pessoas que estão indo para a rua, que estão indo para o comércio, e eu digo isso porque conheço e porque converso com elas, muitas dessas pessoas estão indo porque precisam trabalhar,
ou porque precisam vender alguma coisa para levar alguma comida para casa. 20, 30 reais para casa, para os filhos e a família não ficar sem comer. Muitas dessas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, entrevistando o médico sobre a questão do isolamento. O isolamento vertical, o isolamento social e a eficiência desses últimos 70 dias aqui em Sergipe. 12h21, olha, a gente continua ainda sobre esse assunto. Nossa Senhora do Socorro está concluindo lá o hospital de campanha de lá. Quem está lá na cidade, no município, é Tamires Francis. Com você, Tamires. Olha, Ricardo, eu estou aqui na parte interna do hospital de campanha. O nosso cinegrafista vai mostrar imagens ao vivo da estrutura pré-pronta. Essa parte aqui onde vocês estão vendo é a parte do leito de UTI. A estrutura vai conter 2 leitos de UTI e 48 leitos clínicos. Quem vai dar mais detalhes é o secretário de Estado de Saúde do município, Enoque Ribeiro. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tamires. Hoje estamos aqui já em fase de conclusão. A parte metálica está toda pronta, cobertura, as divisórias. Aqui é um hospital que vai comportar 50 leitos, 48 leitos clínicos. Vamos ter 2 leitos de estabilização, 2 leitos, esses 2 leitos para estabilizar, para acolher o paciente, estabilizar e transferir ele com segurança. Aqui nós estamos em fase final da parte de oxigenação, estamos já fazendo as instalações aí individuais. Estamos aqui até domingo esperando todos os equipamentos, Faltam macas, respiradores, ventiladores pulmonares, oxigenação. Exato, os monitores, tudo. Então, até domingo ficou de ser montada aqui toda a infraestrutura e vamos concluir aí para entregar à comunidade Nossa Senhora do Socorro esse hospital de campanha que vai salvar vidas. 100 profissionais, aproximadamente, irão fazer parte da equipe. De quais áreas são esses profissionais? Aqui nós vamos ter um grupo bom de trabalho, vamos ter médico de urgência, vamos ter enfermeiros, vamos ter assistente social, psicólogos, que a gente também tem que ver esse lado da parte da necessidade de acolher esse paciente, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, várias áreas nós vamos compor esse quadro. São 2 leitos de UTI, eles contêm o quê? Ele é todo equipado, de monitores, respirador, todos os equipamentos necessários que compõem a UTI. Esses leitos é para estabilizar o paciente e ser transferido para um hospital que tenha UTI. A gente agradece as informações do secretário, lembrando que a previsão de entrega para atendimento à população é até o dia 10 de junho. Lembrando que essas 2 UTIs aqui do hospital vão funcionar como suporte, mas caso os pacientes se agravem e necessitem de uma estrutura física, terão que ser transferidos. Ricardo. Ok, Tamires, parabéns à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro por colocar pelo menos 2 leitos de UTI no hospital de campanha. Só gostaria de saber bem rapidamente, qual o valor desse hospital de campanha? Quanto está custando para a Prefeitura? Era justamente isso, essa informação que eu iria passar. A obra, a estrutura toda, está avaliada em pouco mais de R$1 milhão. Todo o valor do hospital de campanha de Nossa Senhora do Socorro. Obrigado, Tamires Francis, pela participação e a gente vai acompanhar o jornalismo da TV Atalaia. Pelo menos ficamos felizes em saber que tem unidades de UTI no hospital de campanha de Nossa Senhora do Socorro. 12h25, vamos voltar agora para falar sobre, a gente estava acompanhando a situação econômica dos empresários, agora eu vou entrevistar um médico para falar sobre a questão da saúde. Até que ponto o isolamento social que estamos vivendo há mais de 2 meses tem sido eficiente e se tem valido a pena e se precisa durar mais tempo. Aqui comigo o diretor técnico do Hospital Cirurgia, o doutor Hilton Moraes. Doutor Hilton, como atender empresários, a população, parte da população, a ciência e manter os empregos? E um dia a gente conversando, a gente participa de vários grupos de WhatsApp e o senhor disse que existiam só 2 formas de combater esse vírus. Uma vacina, que o mundo todo está à procura,
ou as pessoas, ou a população ter anticorpos para defender esse vírus. O senhor mantém essa posição? Boa tarde. Essa posição não é minha, essa posição é da ciência, Ricardo. Boa tarde, inicialmente. Essa é a posição da ciência, não existe outra saída. O isolamento ele só serve para que possamos contaminar as pessoas dentro de uma programação e dentro de uma velocidade adequada, para que as pessoas não se contaminem todas ao mesmo tempo e que a gente não tenha um colapso do sistema, como vem acontecendo em todos os países. Então, e depois a gente tem 2 meses do isolamento que a gente conhece como isolamento horizontal. Qual foi a eficácia desse isolamento aqui em Sergipe? O senhor poderia falar sobre isso? Eu acredito que esse isolamento ele teve sim sua eficácia, ele conseguiu desacelerar bastante a contaminação, só que depois de um certo tempo, Ricardo, as pessoas elas cansam, e o que tem acontecido? Elas cansam desse isolamento. As pessoas não conseguem ficar isoladas durante tanto tempo. E como a gente tem visto, né, inicialmente a gente tinha um isolamento bastante efetivo e nas últimas semanas as pessoas, por várias razões, vêm se afastando desse isolamento e aí a gente tem tido a contaminação o que ninguém queria, mas que vem acontecendo a uma velocidade muito grande. Importante é a gente manter também o distanciamento, não é só o isolamento. Porque as pessoas precisam voltar a trabalhar, Ricardo. Como é que as pessoas vão conseguir se alimentar, vão conseguir pagar suas contas? O mundo não está congelado, né? As contas não estão congeladas, a fome não está congelada. Assim como as doenças, elas continuam acontecendo, né? Todo dia a gente vem atendendo outras pessoas com outras doenças, porque elas não param de existir. A gente conhece, esse isolamento que nós estamos vivendo é o chamado isolamento horizontal, né? Existe um outro isolamento que é chamado de vertical. O senhor poderia explicar a diferença, por favor? Esse isolamento que nós estamos vivendo é o isolamento da população como um todo, sem uma seleção, não a população como um todo, porque nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, não ficamos isolados. Pelo menos não aqueles que trabalham em hospitais. O que trabalham no consultório até conseguiram ficar sem trabalhar. Mas nós estamos à linha de frente. As pessoas do transporte estão trabalhando, as pessoas da polícia estão trabalhando. Então, esse isolamento horizontal não é para todos. Agora, existe outra forma de isolamento, que é o isolamento vertical. O isolamento das pessoas com maior risco de agravarem caso sejam contaminadas pelo coronavírus. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas com outras comorbidades, diabetes descompensada, hipertensão arterial descompensada, problemas pulmonares, pessoas com baixa imunidade. Então, essas precisam, sim, manter o isolamento ainda por mais tempo. E a questão da flexibilização. O senhor acredita que, neste momento que estamos vivendo aqui em Sergipe, já seria possível um isolamento vertical? Na verdade, Ricardo, essa decisão da flexibilização ela tem que levar em conta vários aspectos. É lógico que os governadores estão preocupados, sim, com a contaminação, com perder vidas, e isso é extremamente válido, extremamente honesto. Mas existem outros problemas que a gente precisa colocar nessa contabilidade. As pessoas não conseguem mais ter renda, ter recursos, as pessoas não conseguem mais ficar isoladas por tanto tempo. Então, a gente não consegue segurar as pessoas em casa por mais tempo. Essa é a minha visão. Seria possível, na sua visão, termos uma flexibilização para o comércio, para que as pessoas pudessem trabalhar, levando em conta que os grupos de risco pudessem continuar em casa, em isolamento social, e as que forem trabalhar ter o distanciamento, seguindo todas as regras que são orientadas pelos médicos? Eu acredito sim que essa é uma forma adequada que nós possamos levar de agora em diante. Até porque a contaminação ela já vem acontecendo. Como eu já falei, as pessoas não estão se mantendo esse isolamento das últimas semanas e estão se contaminando. Então, aquele medo inicial que nós tínhamos da contaminação em massa, ele já está acontecendo. Se você chegar nas feiras, nos bairros, as pessoas não estão trancadas em casa. Então, elas não estão obedecendo isolamento. Então, eu acredito que a gente manter esse isolamento, essa regra de isolamento, para uma população que não vem cumprindo com a regra, não adianta nada. Doutor Hilton, o senhor lembrou uma questão aqui. Eu
conheço pessoas que fizeram o isolamento, estão fazendo isolamento e foram contaminadas. Exatamente. Porque esse isolamento ele não é perfeito, Ricardo. O isolamento perfeito seria se você fosse para um sítio e ficar isolado lá sem receber ninguém. Se alimentasse com os vegetais que você plantasse. Mas todas as pessoas elas não estão completamente isoladas. Elas estão recebendo encomendas em sua casa, seja de comida ou outros produtos. Elas estão indo ao supermercado. Então, toda vez que você tem um contato com qualquer outra pessoa, você não está perfeitamente isolado. Você está distanciado num grau extremo. Eu quero aproveitar agora, o senhor é diretor do Hospital Cirurgia. Como é que está a situação dos leitos aí no Hospital Cirurgia? O Hospital Cirurgia fez sua parte nessa tentativa de ajudar a sociedade sergipana. Então, nós tínhamos no início do ano 35 leitos de UTI de verdade, né? Porque assim, não adianta colocar um monitor e um ventilador e dizer que aquele leito é de UTI. Uma UTI ela precisa de diálise, né? Precisa de tratamento intensivo, precisa de laboratório, precisa de toda a estrutura e não é só colocar um monitor e um ventilador mecânico e dizer que é UTI. Então, nós tínhamos 35 leitos de UTI, nós, no momento, estamos com 68 leitos de UTI. Destes, 30 são direcionados para pacientes com coronavírus. É importante, por que eu falo da diálise? Porque os pacientes que têm coronavírus, muitos deles, eles têm um comprometimento renal importante. Por exemplo, nós perdemos hoje um paciente jovem com comprometimento renal. Então, mesmo com a diálise, mesmo com todas as ações que nós tomamos, esses pacientes são muito graves. Felizmente, os pacientes que agravam não são a maioria. São pacientes que têm outras comorbidades ou alguns pacientes, mesmo jovens, que têm algum outro comprometimento que a gente não entende e estão agravando. A imensa maioria das pessoas, elas têm uma forma branda. Muitos são até assintomáticos. Doutor Hilton, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. 12h33. Ouvimos aí tanto um lado quanto o outro, para que você em casa, que está acompanhando a gente, possa entender melhor o que está acontecendo com a nossa sociedade. Vou agora chamar o
Aragão, direto da redação da TV Atalaia, ela vem atualizar os números das últimas 24 horas divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Com você, Aline. Isso mesmo, Ricardo. No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados em Sergipe mais 177 casos de coronavírus, ampliando aí o número geral do estado para 5.912 casos de pessoas infectadas em todo o estado. O número de mortes também aumentou. Infelizmente, foram registrados mais 11 óbitos. Ao todo, agora são 127 pessoas mortas pela doença em Sergipe e outras 20 mortes estão em investigação. Antes de chamar o mapa, eu gostaria de fazer uma correção. Eu disse que o município de Telha registrou o caso, mas não. O município que registrou o primeiro caso, que estava fora da lista, foi o município de Ilha das Flores. Telha permanece, então, sem nenhum caso da doença ainda, assim também como o município de Pedra Mole. Vamos acompanhar os números agora no mapa para ver essa situação. Olha lá, Pedra Mole e Telha aparecem ali no mapa como os únicos municípios que ainda não registraram casos da doença. Aracaju tem mais de 3.492 casos, seguido de Nossa Senhora do Socorro, com 457, Itabaiana 262 casos, São Cristóvão 258, Nossa Senhora da Glória 135, Barra dos Coqueiros e Lagarto com 127 casos, Estância 126, Itabaianinha 118 e Simão Dias 104 casos. A gente traz, é sempre bom a gente lembrar, Ricardo, que a gente traz os dados divulgados oficialmente pela Secretaria de Estado da Saúde no final de cada noite. A gente recebe ao longo do dia informações das prefeituras, porém a gente sempre divulga aqui os dados do estado. Bom, vamos falar sobre o número de testes realizados, né? Vamos chamar uma outra tela para mostrar quantos testes foram realizados em Sergipe até agora. Olha lá, 16.706 testes realizados. Destes aí, 10.794 tiveram resultado negativo. Foram confirmados 5.912 e receberam alta médica, estão curadas 2.242 pessoas. Em isolamento domiciliar já são 3.235 pessoas, internados 308 pacientes, sendo 137 em leitos de UTI e 171 em leitos de enfermaria. Mais uma vez eu repito, a situação dos leitos começa a ficar preocupante, Ricardo, que tanto na rede pública como na rede particular já passa aí de 84% o nível de lotação, Ricardo, de ocupação. Ok, então foi o que a gente estava comentando há pouco aqui com os entrevistados, né? E eu questionei hoje, inclusive, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Comunicação sobre novos leitos, disseram que possivelmente na semana que vem teremos novos leitos de UTI, afinal de contas passamos 2 meses nessa expectativa. Obrigado, Aline Aragão. Ricardo, pois não, quer falar mais? Pode falar. Sim, é boa notícia, como você falou, né? O governo do estado anunciou aí novos leitos de UTI a partir da próxima semana, vai chegar aos 60 leitos até o próximo dia 15 e também a vinda de 440 respiradores aí doados pelo Ministério da Saúde, que vai possibilitar a ampliação de mais leitos de UTI também aqui no estado. A gente tem imagens do município de São Domingos, que fez uma entrega aí de kits, a gente tem imagens agora, kits de higiene, kits do Covid, né, como se chama aí para os moradores lá do município de São Domingos. Ricardo. Obrigado, Aline. Ontem nós falamos sobre o pagamento dos servidores estaduais, né? Começa amanhã, sexta-feira, dia 29, a primeira parte para quem recebe até R$3.000. Alguns servidores, né, de algumas instituições recebem tudo, mas a outra parte maior só no dia 12 de junho.
A Prefeitura de Aracaju divulgou hoje que vai pagar todos os servidores municipais amanhã, sexta-feira. Além disso, também vão receber a primeira parcela do 13º salário os servidores que nasceram em março e abril. 12h44 tem um recado. Atenção, policiais federais cumpriram ontem um mandado de busca e apreensão que faz parte de investigações de combate ao tráfico de drogas sintéticas aqui em Aracaju. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico interestadual. Também foram apreendidos cerca de 400 comprimidos de êxtase e celulares que eram utilizados para o comércio da droga. A operação foi batizada de Delivery
em virtude da forma como essas vendas aconteciam. Olha aí o êxtase. 12h58.